Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui sou eu, Pastor Adriano, falando com vocês nesse programa Manhã com Cristo dessa quarta-feira, tá bom? Então, de uma maneira diferente, hoje nós não estamos ao vivo, né, mas você pode sim falar conosco por meio dos nossos canais de interatividade. Você pode acessar o Instagram da Rádio Proclamai e mandar suas perguntas, mandar suas mensagens, até o pedido de louvor que no outro programa posterior nós iremos atender a sua solicitação, tá bom? Então, a partir de agora a gente vai tentar fazer dessa forma para que nós tenhamos cada vez mais conteúdo também dentro do canal do YouTube, tá bom? Então esse programa que você está escutando na Rádio Proclamai também está sendo transmitido para o canal do YouTube da Rádio Proclamai, que você pode procurar também lá, Proclamai Rádio, e aí curtir depois. Esse conteúdo ele vai ser colocado posterior na Rádio Proclamai. Primeiro ele vai sair no site da rádio, como programa da rádio, e depois ele vem a ser postado no canal da Rádio Proclamar no YouTube, tá bom? Então, tanto no Instagram como no YouTube, você vai procurar Proclamar Rádio. E aí lá você vai ter acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Então, como de costume, hoje, nessa quarta-feira, nós iremos iniciar o nosso momento aqui, Manhã com Cristo, orando, tá bom? Então, baixe a tua cabeça aí também, se você quiser, feche os teus olhos e vamos entregar esse dia a Papai. Papai, nós te agradecemos demais por esse dia, te agradecemos pela graça que veio sobre a nossa vida, conquistada, que não foi de graça pela vida de Jesus. Nós te agradecemos também pela misericórdia que o Senhor colocou e fez repousar em nossa vida, antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos nesse dia. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que dirige o nosso caminho aqui em terra. Também, Papai de amor, queremos agradecer pelo teu Espírito, ele que convence, ele nos convence de tudo aquilo que é justiça e juízo seu, como também, Papai de amor, de todos os atos que não foram agradáveis ao Senhor. Então, no nome de Jesus, fica conosco durante todo esse dia, conosco durante toda a semana, porque nós queremos sim engrandecer o nome do Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Eu peço por todas as famílias que estarão aqui conectadas conosco, ou que futuramente estarão assistindo, curtindo esse programa na Rádio Proclamai. Então, louvado seja o teu nome para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, povo santo, nós estamos tendo, né, todas as terças-feiras, nós temos um devocional que é lançado nas nossas páginas da comunidade Proclamai, tá? Nas páginas da igreja. Então, esse devocional, ele está sendo feito, né, pela pastora Elis. E aí você pode curtir lá também, você pode tanto compartilhar, como curtir, como comentar, e você vai ver as experiências que Deus tem trazido a ela, não só de forma presente, mas também daquilo que Deus falou com ela nos momentos que ela teve experiências com Deus, anterior à data de hoje, ou até mesmo no período em que ela não era cristã, e aí você vai perceber Deus falando conosco por meio do que a pastora Elis tem escrevido, tá bom? Então, eu vou ler um que já foi lançado, inclusive ontem, né, terça-feira saiu, e você pode ir lá curtir esse devocional. Então, eu vou ler um aqui que já foi lançado há uma semana atrás. Ela vem dizendo assim: quando alguém te intimidar pelo título, apresente a ela a sua essência. E aí ela vem dizendo: todos os dias tenho permitido descobrir coisas incríveis a respeito da minha nova identidade. Inclusive, diante de tantas experiências, compreendi que o ser precisa chegar primeiro que o fazer. Tais evidências lembram-me a passagem bíblica em Filipenses 2:8,
onde Jesus de forma não permitiu que a forma humana o roubasse de sua verdadeira essência e, ao mesmo tempo, que ele não precisou usar sua grande autoridade para diminuir ninguém. O que tem acontecido diante de tanto esfriamento é que as pessoas têm negociado a sua essência por uma falsa e passageira legenda delas mesmas. O pior de tudo isso é que elas estão perdendo uma excelente oportunidade de expansão de possibilidades quando entregamos ao Espírito Santo o trabalho de gerenciamento de nossas vidas, permitindo a Ele que nos deixe, permitindo a Ele nos deixar mais parecidos com o nosso Pai. E se não for se esse não for o nosso maior desejo, em vão será a nossa estadia aqui. Lembre-se, sempre, títulos são negociáveis, mas a essência ninguém pode tirar de você. Então, você pode curtir lá, né? É muito lindo e encaminhar para outras pessoas. Tenho certeza que Deus falará com você grandiosamente por meio desses devocionais em que a pastora Elis tem ministrado, né? Tem colocado à disposição todas as terças-feiras, tá? Então, como de costume também, depois desse momento, nós iremos escutar um louvor. Só que para as pessoas que estão no canal do YouTube da Rádio Proclamar, possa ser que esse louvor ele seja multado ou até cortado por conta das questões de direitos autorais, tá bom? Então nós iremos curtir agora, deixa eu pegar aqui no computador, nós iremos curtir agora Em Teus Braços com Laura Sogueles, tá bom? Então você curte aí esse louvor que falará muito, muito, mas muito a nossa vida. E daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco aqui desse programa Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamar. Você que está no YouTube, acesse aí o nosso site www.radioproclamar.com.br e lá você também pode falar conosco, tá bom? Você pode deixar o seu recado lá, você pode fazer seu pedido musical, assim como também você pode utilizar o nosso canal, o nosso perfil no Instagram, @proclamarrádio, tá bom? Então você localiza e pode deixar o seu recado, dizer como é que foi o programa, fazer algum pedido, tá, de oração, que aí no próximo a gente vai estar orando sim junto, tá bom? Então curte aí agora Laura Sogueles, Em Teus Braços, tá bom? Então até daqui a pouco com mais Manhã com Cristo aqui na Rádio Proclamar. Glória a Deus, né? Glória a Deus aí, escutamos Laura Sogueles, Em Teus Braços, tá? Então, estou curtindo aí na Rádio Proclamar, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência, amém? Então, você que está aí conectado à Rádio Proclamar, você pode aí entrar em contato conosco por nossos canais de interatividade. Então, você pode fazer o seu pedido musical também, que nós iremos atender. Como eu disse, né, nesse momento nós estamos fazendo o programa gravado, mas você faz a solicitação da sua música por meio do @proclamar rádio ou por meio do site da Rádio Proclamar, e no próximo programa nós estaremos atendendo sim o seu pedido musical, tá bom? Então você que está aí conectado à Rádio Proclamar, você também pode fazer o seguinte: você entrando no site da rádio, você rolando o site da rádio para cima, você vai ver uma opção chamada deixar recado. E lá em cima, na parte superior do site, você tem também a opção de pedir músicas. E aí você também tem essa janela para poder entrar em contato conosco, tá bom? Deixar alguns recados, que nós temos alguns programas, né? Nós temos o programa ProKids, né? Que é com Eloá Vicente, a minha filha. Ela faz a programação. Ela está fazendo uma alteração de dia, então acontecerá nas terças-feiras.
como também nós temos aqui na Rádio Proclamai um programa chamado De Adicto para Adicto, que é apresentado por Rafael Santos e Otto da Hora. Tá? Então, esse programa fala sobre a questão da dependência química, como é que a gente consegue identificar alguns traços, também os comportamentos de uma pessoa que fez uso. Isso tudo é abordado no programa De Adicto para Adicto. Na semana passada, como foi feriado, eles não fizeram programa, mas se Deus permitir, nessa semana nós estaremos aqui fazendo a programação também de Adicto para Adicto, tá bom? Então, nesse programa, uma curiosidade interessante é que eles estão falando sobre o estudo dos passos, né? Eles têm buscado falar, programa a programa, um pouco do estudo dos passos. E quando a gente olha para esse estudo de passos, a gente percebe que esses passos não são só aplicados na vida das pessoas que fizeram uso de algum tipo de droga, ou melhor, que fizeram uso abusivo de algum tipo de droga. Você vai perceber que o que eles falam se enquadra muito na nossa vida, o que nós deveríamos estar ligados, tá bom? Então, um abraço já aí para Otto, um abraço para Rafael, tá? Que devem estar conectados aí à Rádio Proclamai, tá certo? Eu queria também aqui ler o que está escrito no Salmo de número 1, tá bom? Salmo de número 1 vem dizendo assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Misericórdia, Senhor. Então, que nós fiquemos cada vez mais ligados a tudo isso que Deus fala, para não deixarmos de obedecer a palavra dele, tá bom? Você sabia também que a Rádio Proclamar, ela tem notícias? Se você olhar o site da rádio, você vai ver lá que tem várias notícias, e eu vou ler uma parte de algumas aqui, tá bom? A parte de algumas. Quando você passa a parte aí da janela da rádio, você vê aí um evangelismo que nós fizemos aqui em Cruz de Rebouças. Para quem não sabe, a Rádio Proclamar, ela fica localizada na cidade de Igaraçu, em Pernambuco, tá bom? Então, você vê aí, ó, notícia logo de página, né? A gente teve essa notícia agora nessa segunda-feira, em que o Papa Francisco morreu, né? Então, você que quer saber mais sobre o que houve, você pode ler aí. E nós orarmos, né, por todos esses que são próximos ao Papa Francisco, tá? Que o Senhor console o coração de todas essas pessoas. Vem dizendo assim um pouquinho da notícia, o primeiro parágrafo dela, vem dizendo assim: o Papa Francisco morreu na manhã desta segunda-feira de Páscoa 21, aos 88 anos, em sua residência no Vaticano. Sua morte ocorreu um dia após o domingo da Páscoa, data mais importante no calendário dos cristãos, tá bom? Aí vem dizendo que o anúncio foi feito às 9 horas e 45 minutos pela Catedral de lá, responsável pela administração do Vaticano durante a ausência do Papa. Essa agência, nesse lugar, ele informou que o Papa faleceu às 7 horas e 35 e destacou a dedicação de Francisco à Igreja e aos mais pobres ao longo de sua vida. Então você olha aí, vai dando uma conferida na notícia relacionada ao Papa Francisco. Tem umas notícias que essas notícias também são postadas como vídeos curtos, né? Tanto no Reels quanto no Short
do Instagram e do YouTube com algumas notícias. Também você pode conferir diretamente na Rádio Proclamai, tá bom? Tem uma aqui, deixa eu ler aqui. Teve uma aqui de Moçambique, tá? Essa notícia é internacional. Crianças levam paz a Jesus através de cultos na escola em Moçambique. Cultos promovidos pelo projeto Umidizim têm gerado impacto espiritual nas famílias, levando adultos a conhecerem o Evangelho através dos testemunhos das crianças. O impacto do projeto na aldeia de Kateme, em Moçambique, vai além da educação durante a semana. Aos finais de semana, o projeto promove cultos que têm transformado vidas, não apenas de crianças, mas também das suas famílias. A decisão de realizar os cultos surgiu a partir de uma percepção da equipe. Sentimos a necessidade de aplicar na prática aquilo que ensinamos, explica o pastor Marcos Correia, coordenador do projeto, falando ao site, né, que é de administração dessa notícia, que é o Guia-me, tá bom? Então, você curte aí, a gente tem, né, dentro do nosso site, as notícias que são vinculadas ao Guia-me. Então, o Guia-me está aí 20 anos já trazendo notícias voltado para o mundo cristão. Então, você quer saber algo sobre o mundo cristão, fica ligado aí no site da rádio e também no site do Guia-me. Na rádio também, quando você começa a escutar a programação, você vai perceber que tem programas de locutores que não são só os locutores daqui, da região. Nós temos locutores que são do Sudeste, que são parceiros dentro do servidor da rádio, que nós colocamos como programação. Então você tem diversos programas durante todo o dia. Se você gosta de programas que têm músicas mais antigas, mais clássicas, você tem um programa Saudosas Lembranças, que começa por volta das 8 horas da noite, aqui na Rádio Proclamai, e você pode curtir, tá bom? Como também tem top Gospel à tarde, e aí você pode se maravilhar pelo site da rádio. Como também, em alguns momentos, vai entrar ministrações que aconteceram aqui na sede da igreja. Então você pode se deparar aí com uma ministração da pastora Érica, da pastora Elis, uma ministração minha, que foi feita por mim, uma ministração que foi feita por Renato, ou qualquer outro dos líderes que tenham ministrado aqui no altar da comunidade Proclamai. E aí você vai ter, sim, contato com essa ministração. Ela fica rodando durante todos os dias, tá? Então não tem um horário específico. Como é uma ordem aleatória, ela vai aparecer. Aos domingos, já tem uma programação específica que normalmente roda o dia inteiro de ministrações, tá certo? Você também, se você quiser nos conhecer, você pode se dirigir para cá, se você é aqui da região metropolitana do Recife, se você quiser conhecer a nossa rádio, quiser conhecer a nossa igreja, quiser conhecer os nossos projetos, você pode se dirigir para a Rua Maria da Glória Berenguer, número 150, em Cruz de Rebouças, na cidade de Igaraçu, Pernambuco. Caso você que queira conhecer os nossos projetos e mora distante de nós, entre em contato conosco, que nós teremos o prazer de enviar para você os informativos que nós temos sobre os nossos projetos, tá? Nós trabalhamos com o projeto do CETEP, que é o Centro de Treinamento Educacional Proclamai, ofertando atividades como pilates, né, atendimento psicológico, aulas de música. Nós também temos o nosso Instituto Compaixão, que passou por uma reformulação. Antes nós atendíamos pessoas que estavam em uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas. Hoje nós iremos começar a atender de uma maneira diferente, dentro de uma comunidade aqui próxima também de Cruz de Rebouças, ofertando atividades no contraturno escolar, fazendo acolhimento de crianças e adolescentes. Também de adultos, mas não um acolhimento 24 horas como era antigamente, tá bom? Então você quer conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos, fala conosco por meio do nosso Instagram, que nós teremos o prazer de enviar para você os nossos informativos e você vai curtir aí conosco, tá bom? Também, se você quiser curtir os nossos cultos, nós temos o nosso núcleo digital.
Então, normalmente quando é a partir das 5 horas da tarde do domingo, ou 10 para as 5, já está sendo lançado o link de acesso para você cultuar de maneira online. Como também nas sextas-feiras, no nosso culto de avivamento. Então, culto de avivamento na sexta-feira, a partir das 18 horas, e culto de celebração ou da família nos domingos, a partir das 17 horas, tá bom? Se você tem pedido de oração, você deixa também lá no Proclamai Rádio, que nós iremos coletar essas informações e trazer para nós orarmos aqui às quartas-feiras, que é o nosso culto de oração, tá bom? Então, recado dado, falado sobre a nossa rádio, falado também sobre as notícias que nós precisamos ficar antenados, né, no que está acontecendo, não só no nosso país, mas em todas as nações. Tudo é de interesse geral relacionado ao cristianismo. Então, recados dados, também falado sobre a nossa programação local. E agora nós iremos escutar, antes de voltarmos à ministração da palavra, nós iremos falar sobre Jesus, o gênio da lâmpada. Olha só, Jesus, o gênio da lâmpada. Então nós iremos conversar um pouquinho, mas antes disso, você escuta aí, curte aí um louvor que é muito lindo também, que é o louvor cantado por Gabriel Guedes, né, que é Santo para Sempre, tá? Então daqui a pouco nós voltamos com mais Rádio Proclamai aqui, com a programação, né, ao vivo aqui, com a Rádio Proclamai. E você aí que está escutando ou está no canal do YouTube, talvez quando nós voltarmos, você vai estar como se fosse tudo mudo. Por quê? Porque pode sim que os direitos autorais relacionados às músicas que nós colocamos para a Rádio Proclamai, que são músicas nacionais, né, e até locais também, elas têm os direitos autorais para poder promover esses artistas. Então, nós possa ser que o YouTube elimine realizados. E esses desejos colocam Jesus, ou melhor, podem fazer com que Jesus ele se torne servo nosso ao invés de Senhor. Vamos refletir. Se Jesus, com o poder e a autoridade que ele tem de fazer o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, se ele se condicionasse aos nossos próprios desejos e ele concedesse tudo isso que nós pensamos, que nós desejamos, a pergunta é: Jesus ainda continuaria sendo nosso Senhor ou nós seríamos Senhor de Jesus? Porque se ele está concedendo tudo, pensei e eu quero um carro agora, Jesus. O carro apareceu. Agora eu quero uma casa, Jesus. Jesus não estaria mais na posição de que nós tivéssemos dependência dele. Ele estaria na posição de ser o nosso servo para fazer tudo aquilo que nós desejássemos a ele. Então Jesus ele não veio para ocupar essa posição. E a gente vai conversar um pouco mais além disso. Porque quando a gente olha esse versículo e estamos colocando, às vezes nas nossas orações, não como se a vontade de Deus ela fosse soberana para que nós colocássemos a aplicabilidade desse versículo 7 do capítulo 15 de João em ação. Senhor, nós estamos aqui te clamando ao Senhor, sendo da sua vontade, meu Pai. A tua palavra permanece em mim e eu permaneço em ti. O Senhor vem trazendo que se nós estivermos nessas condições, o Senhor colocará em ação esse desejo. Mas esse desejo precisa estar também na frente do coração de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? A gente vai lá para segundo Reis, capítulo 20, e vai falar da história de Ezequias. Vocês lembram da história de Ezequias? A história de Ezequias, a gente vai ler aqui e depois a gente vai comentar um pouquinho, tá bom? Vem dizendo assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor,
Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Quando Isaías deixou o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, eu, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Eu vou parar por aí para a gente começar a refletir. Ezequias, um rei que ele fez sim a vontade de Deus, e ele estava lá no momento em que Isaías chegou, ele estava doente. E eu quero que a gente traga isso para a nossa vida. Não é só uma história contada pela Bíblia. É algo que a gente precisa avaliar em nossa vida. Imagina só nós, cristãos, nós chegamos a Jesus, foi salvo, e aí a gente chega num momento mais dificultoso da nossa vida, e nós vamos fazer o quê? Que é natural nosso, tá? Isso é natural de qualquer ser humano, isso é natural de qualquer cristão. Quando nós chegamos a um ponto em que mexe muito conosco e nos coloca muito para baixo, é o momento de clamar. Às vezes nós não clamamos tanto quando estamos num ambiente que está totalmente positivo, está bom. A gente não faz isso. A gente às vezes esquece. Mas quando nós estamos num momento bem difícil, a gente lembra literalmente de Jesus. Isso é um erro nosso, enquanto ser humano. Mas aqui eu queria trazer um pensamento de que se Jesus, como eu disse no início, ele atendesse todos os nossos desejos, será que ele seria nosso Senhor? Aqui Ezequias, ele teve uma doença que ele quase morreu. Ele quase morreu. E depois Deus manda um profeta dizer, tu vai morrer. Tá certo, Ezequias? Ezequias vira para o lado, assim como nós iríamos fazer, é natural isso. Se nós tivéssemos escutado a voz de Deus dizendo que nós iríamos morrer, que de fato irá acontecer, a gente iria, meu Deus, cura-me. Eu venho fazendo tanto a tua obra. Nós iríamos começar a apresentar os argumentos a Deus, como se ele não tivesse visto. Iríamos apresentar o nosso histórico dentro da obra do Senhor. Que isso também não é nada de errado, porque faz parte da nossa oração e de clamor. Mas o que eu quero trazer é que posterior a essa solicitação, a esse clamor, a esse desejo que nós fizemos diante de Deus, e se ele volta, como voltou a Isaías, e dizer, olha, eu atendi o teu desejo, o que é que nós iríamos fazer depois? Porque será que se Deus atendendo um desejo do nosso coração, literalmente nós iríamos continuar a servi-lo? Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente pede a Deus algo, nós glorificamos a Ele naquele momento, porque o milagre ele vem para que Deus seja glorificado. E que o poder dele, a presença dele seja demonstrada por meio do poder que ele tem. Ok, Deus concedeu o desejo, poxa, eu tinha um desejo, pastor, disso daqui, e Deus me deu. Glória a Deus. Nós estamos aqui para comemorar. Glória ao Senhor.
Mas depois disso, quais serão os nossos próximos passos? Será que nós permaneceremos fiéis a Deus a partir do conceder dele? Eu vejo às vezes, eu refletindo, imagina só, Deus vai me salvar, vai me dar uma cura, mas eu vou me desviar. Porque nós temos um intento de desejo mal no nosso coração. Nós começamos a nos afastar de Deus. Porque aqui dali foi maravilhoso. E aí a gente começa a minar a nossa intimidade com Deus. Quando menos nós esperamos, nós já estamos distantes. E aquele feito maravilhoso que Deus fez, que a gente clamou a Ele, aí nós precisaremos voltar para o mesmo lugar, ou para um lugar similar, para poder clamar novamente ao Senhor. Nós não gostamos literalmente da presença de Deus, mas queremos só o poder de Deus sendo colocado em ação. Então, o que é que nós estamos desejando do nosso coração? O versículo de João, ele é real. Como toda a Bíblia, ela é real. Mas o que é que nós estamos tentando desejar a Deus para que isso seja colocado como testemunho da nossa vida? E que pessoas possam se achegar a Jesus posterior a isso. Porque eu tenho os meus feitos com Deus. Você tem os seus feitos com Deus. Deus já realizou o desejo que estava no seu coração, alinhado ao coração dele. Mas o que é que foi feito posterior a isso? Porque senão Jesus se tornou o gênio da lâmpada para conceder o nosso desejo e depois deixar lá a lâmpada esquecida em algum lugar. Quando eu me lembrar, agora eu vou voltar para Jesus. Porque ele pode sim conceder outros desejos para a minha vida. Há o desejo de uma restauração familiar, o desejo de uma restauração do marido, da esposa, o desejo da volta do filho para Cristo Jesus, a minha saúde restaurada, o desejo financeiro de prosperar. Tudo isso faz parte. E Deus até tem dentro das suas atribuições divinas a parte de conceder alguns desejos de nossos corações. Mas o que é que eu estou fazendo a partir disso? Ele só foi um instante na nossa vida? Porque se ele foi só um instante na nossa vida, pode ter certeza que o ciclo ele vai se repetir e Jesus vai continuar sendo só um instante em nossa vida? Um momento só? Não pode ser dessa forma. Tem dois filmes, duas situações, uma é uma série, outra é um filme, que é interessante a gente observar algumas conversas. E eu indico para você assistir. Uma, que é para todas as idades, que é um filme chamado Entrevista com Deus. Nesse filme, a pessoa que faz o papel de Deus está lá sentado à frente de uma pessoa que passou por experiências muito complicadas, e você vai ver essa situação relacionada aos desejos também, que nós queremos brigar com Deus, esfregar na cara de Deus o que é que nós fizemos, e cadê ele nesse meio? Você vai perceber lá que tem algumas das perguntas que nela você pode ter a resposta. Ele faz, por que pessoas boas morrem? Isso é um desejo do nosso coração. Em outro filme, essa é uma série que não é indicada para menores de 16 anos, até porque tem cenas complicadas dentro, que é Maria Madalena. É uma série que é da Netflix, que está na Netflix, né? E aí tem uma cena em que, no início, quando Jesus começa a fazer os milagres, Jesus cura um leproso. E aí, naquele momento, ele glorifica a Deus e todo mundo celebra esse feito. Posteriormente, esse mesmo está fazendo algo indevido. E Jesus se depara, e alguns dos discípulos até perguntam, dentro dessa ficção, tá? Dentro
dessa ação em que é colocada no filme, pergunta: esse não é aquele que o Senhor curou? E Jesus responde: é. Mas como ele pode fazer isso? Aí Jesus meio que diz: ele tem direito de escolhas. Então nós temos direito de escolhas. Jesus não podou as nossas escolhas. Mesmo estando na videira, conectado assim como Jesus apresenta no capítulo 15 de João, nós temos direito de escolhas. E essas escolhas precisam ser assertivas no nosso Senhor. O que é que posterior nós iremos promover para que Jesus seja glorificado? Então, povo amado do meu coração, essa reflexão do dia de hoje é que nós tenhamos sabedoria. Sabedoria nas nossas orações, sabedoria nos nossos pedidos e principalmente sabedoria quando nós recebemos aquilo que estamos pedindo. Porque para Deus, assim como vem dizendo em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Ele fez do nada tudo. Então, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos sentindo, para Ele não é nada para fazer. Só que Deus sabe como é o nosso coração. Ele sabe demais se nós sairmos um pouquinho do trilho, nós acabamos embalados para o desviar. Existe um conto bem assim. Tinha um irmão em que ele era muito fiel, tá? Ele era muito firme, era uma pessoa que orava, era uma pessoa que jejuava, era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, lia a palavra e nada abalava o irmão. E aí teve um momento em que teve uma cúpula de Satanás, né? Uma cúpula lá dos espíritos todinho, para poder segurar esse irmão. Você pode pesquisar na internet que você vai ter essa resposta aí também. E aí nessa cúpula, aí um espírito se apresenta e diz: eu vou lá que eu vou conseguir desviar esse irmão. Aí ele vai, o espírito de prostituição, por exemplo, foi lá e o irmão firme, ele fez, volta cabisbaixo e diz: não consegui pegar esse irmão. Aí o outro se apresenta, aí faz o espírito relacionado ao financeiro, vai lá e tenta. Nada relacionado ao irmão. O irmão continua lá fervoroso na presença do Senhor. Aí tem um lá sentado que ninguém dava nada por ele. E ele se apresenta e diz: eu vou. Aí o povo diz: poxa, mas eu fui, não consegui nada. Eu também fui. O outro diz: eu também fui, não consegui nada. Você está dizendo que você vai conseguir fazer isso? Ele fez: deixa comigo. Aí ele foi ao irmão, né? Foi ao irmão. E ele começou, o irmão estava precisando de um trabalho. E aí ele começou a dar trabalho ao irmão. Ele foi lá, horário de trabalho, tudo certinho, o irmão voltava para casa. Intimidade com Deus. Depois começou a colocar de pouquinho em pouquinho mais trabalho para o irmão. E o irmão não percebendo que isso estava começando a interferir naquilo que ele fazia. E aí esse tempo que o irmão começou a não ter mais para Deus foi suprido por trabalho. E aí esse trabalho começou a tomar conta e o irmão começava a chegar em casa cansado, sem conseguir fazer mais nada. E aí de repente, o irmão nem mais indo para a igreja estava. E aí esse espírito chegou lá na cúpula e tá vendo que eu disse que eu conseguia? Era só dar trabalho. Era só dar algo para poder fazer no momento de ocioso dele. E aí, meus irmãos, o que é que eu digo com isso? O que nós temos pedido a Deus e o que nós conseguimos a partir desse desejo tem nos afastado dele. Nós precisamos refletir demais. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que
que nós mais desejamos é aquilo que nos afasta de Deus. Quando nós não temos sabedoria para poder conduzir aquilo que nós recebemos como dádiva, porque eu tenho certeza que o que você tem hoje foi uma dádiva do Senhor. O que eu tenho hoje é uma dádiva do Senhor. Uma reconstrução familiar sofrida. Mas hoje eu tenho filhas que estão aqui na igreja servindo ao Senhor, esposa ao lado, trabalhando na obra também, aqui servindo junto com todos aqui essa casa e a você. Mas o meu pedido lá atrás foi uma coisa: Deus me ajuda a ser diferente. Me ajuda a levar mais pessoas para o Senhor. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, para que assim eu possa ajudar outras pessoas. Eu não sou diferente de você, eu não sou diferente desse irmão que estava aqui nesse exemplo. Eu não sou diferente do rei Ezequias que estava aqui com a qual a gente conversou. Nós não somos diferentes, mas a nossa escolha vai fazer total diferença. Então que nós tenhamos sabedoria para administrar tudo muito bem como Deus deseja. Ele não vai te dar algo para que esse algo lhe roube dele. Eu fico pensando, sabe o quê? Dentro dessa situação do rei Ezequias, não seria melhor que ele tivesse morrido e salvo do que ter sido prolongado e ter desviado? Já parou para pensar nisso? É difícil, não é? Porque a gente não quer aceitar a morte. A gente não quer aceitar algo de ruim. Deus está ali conosco, porque no nosso sofrimento Ele sofre junto com a gente. Na nossa alegria Ele se alegra com a gente. Mas muitas das vezes, o clamor concedido pode ser uma chave para o desvio, a partir não de Deus, que Deus não deseja isso, mas das nossas más escolhas. Façamos escolhas inteligentes, façamos escolhas sábias, revise toda a sua vida e veja se o que Deus colocou como chamego, como carinho para mim, para a sua vida, se está afastando dele. Se está afastando dele, é uma dica: retire e volte para o Senhor. Certeza que você, como eu, nós somos muito mais felizes com Ele sem ter o que mais desejamos. Muito mais felizes. Então que tenhamos essa sabedoria, que tenhamos esse ímpeto de buscar o Senhor em todo o tempo e retirar aquilo que atrapalha a nossa convivência com Ele, mesmo se isso é aquilo que nós desejamos tanto. Então, para a glória do Senhor, nós estamos aqui. Amém? Então, nessa manhã com Cristo, eu já vou me despedindo. Você não deixa de curtir o nosso canal no YouTube, não deixa de dar o seu gostei lá, tá bom? Se inscrever no canal, dar o seu gostei. Não deixa de fazer isso não, que nos ajuda, tá bom? E comentar lá também, tá certo? Então, Deus seja louvado por sua vida, você que ficou até agora conosco nessa palavra. E nós nos vemos no próximo programa, tá bom? Vamos orar para podermos encerrar. Deus de amor, nós te agradecemos por tua palavra e agradecemos pelo teu Espírito trazendo o convencimento para nós, Pai. Porque as tuas palavras, elas chegam no nosso íntimo, ela chega no mais íntimo nosso, no local onde é a transição entre a medula e o osso, entre a junta, entre a medula e a junta, entre o espírito e a alma. É nesse lugar onde o Senhor vem e deposita a tua palavra no lugar mais íntimo da nossa vida. Que nós tenhamos, Papai de amor, essa
sabedoria em escutar a Tua palavra e colocá-la em prática, Pai. Que nós não sejamos daqueles que deixam que o vento leve as palavras, que as nossas preocupações só sufoquem, ou que ela seja colocada num terreno muito, mas muito superficial, mas que elas entrem e adentrem ao espaço do nosso coração, ao ponto de trazer esses frutos em que também são colocados escritos em João 15, esses frutos em que a videira, em que nós colocamos unidos à videira, no nome de Jesus. É isso que eu peço ao Senhor, como também sobre todas as vidas desses que estão conosco, desses que passaram por nós, para a glória do Senhor, Pai de amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, um grande abraço para você aí que está conectado à Rádio Proclamaio. Deus seja louvado por sua vida e até a próxima Manhã com Cristo. Eu sou o pastor Adriano e nós encerramos aqui esse diálogo, esse momento de conversar sobre a palavra, esse momento de louvores também que foram tocados aqui, louvores como Laura Sogueres, em seus braços, e Santo para Sempre com Gabriel Guedes. Então você fica aí com a programação da Rádio Proclamar e você no YouTube fica revisando quantas vezes você quiser sobre essa palavra, tá bom? Então até o próximo programa e até mais, pessoal. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal.